de culto, de adoração. Tudo, Senhor, e aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Mesmo assentados, mas de forma reverente, convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2. E nós vamos ler 3 sessões distintas desse capítulo de número 2. E depois você vai permanecer com a Bíblia aberta e acompanhar aí a reflexão que faremos na palavra de Deus, nesses 3 textos que se encontram no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Primeiro, Marcos 2, de 1 a 12. Depois nós vamos pular e vamos ao verso 15, vamos ler até o verso 17. E por fim, nós vamos concluir com a última sessão do capítulo 2, que vai do verso 23 ao verso 28. Então você vai ler 3 textos distintos num único capítulo e nós vamos, nesta noite, pensar em algumas verdades que podemos tirar dessa passagem das Escrituras, desses textos, e aplicar a nossa vida hoje, contextualizando. Então, primeira passagem, Marcos 2, de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele
lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Deus, pois, nos abençoe e nos conceda graça. Capítulo 3, versículos de 1 a 6. De novo, entrou Jesus à sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Verso 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele demônios. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Deu para perceber que são vários textos bastante distintos, mas todos num único contexto. Poderíamos tomar apenas um deles aqui nesta noite e extrair mensagens preciosas. Desde o primeiro texto, que vai do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 2, daquele caso extraordinário de cura de um paralítico que desce no meio da multidão, pelos telhados. Você imagina aí que situação, você está reunido, ouvindo um palestrante, um pregador, de repente desce um leito, com 4 homens segurando, e para diante de quem está ensinando, ia ser um alvoroço, na verdade. Mas eu não quero nesta noite, nem falar da cura do paralítico, nem tratar da questão do homem da mão ressequida. Eu quero abordar alguns aspectos aqui a respeito da pessoa de Jesus, não do acontecimento, das lições que podemos tirar desses acontecimentos, até porque nós já tivemos a oportunidade de pregar sobre isto. Hoje eu queria pensar sobre algumas coisas a respeito da autoridade, do poder de Jesus para salvar e para curar. Antes, é preciso que a gente faça aqui algumas explicações, elucidando as passagens que nós lemos. O comentarista e exegeta Dr. William Hendricks, no seu comentário a respeito do livro de Marcos, ele diz que este evangelho que foi escrito aos gentios tem algumas peculiaridades muito interessantes, e de fato tem. No capítulo 10, versículo 45, está o motivo pelo qual o Evangelho de Marcos foi escrito. O texto lá é bastante claro, quando diz que o Filho do Homem, referindo-se a Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o versículo central e temático de todo o Evangelho de Marcos. Jesus veio para salvar, dando a sua vida e servindo para resgatar a muitos. Tendo isso em mente, nós vamos compreender aquilo que a gente vai pensar nesta noite. Então, eu quero voltar ao exegeta Hendricks. Ele diz que o capítulo 1 é o capítulo da glória, porque logo no início do Evangelho de Marcos, se você abrir aí, a narrativa diz
no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já diz como foi o início, e segundo os estudiosos, esse é o evangelho mais antigo dos 4, é o evangelho de Marcos, embora na nossa Bíblia esteja no ordenamento como terceiro evangelho, mas este é o mais antigo. De maneira resumida, de maneira pontual, de maneira bastante objetiva, o evangelista Marcos narra alguns aspectos desse ministério de serviço e desse ministério de poder salvador que há em Jesus Cristo. E Marcos já começa o evangelho definindo que esse evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do Filho de Deus, para dizer, é o evangelho daquele que tem poder. E então já começa aí falando do testemunho que Jesus dá a respeito de Jesus, do batismo de Jesus, da sua tentação e da volta para a Galileia, e o chamado e a convocação dos discípulos, né, com o ministério que começa de curas com o endemoniado de Cafarnaum, com a sogra de Pedro e muitas outras curas, e Jesus ensinando a orar e curando os leprosos. É um evangelho que começa no capítulo 1, manifestando, como diz Hendricks, a glória de Deus na pessoa de Jesus. Por exemplo, no versículo 1, no versículo 10 do capítulo 1, está dito aí, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Imagine aí, no momento do batismo de Jesus, os céus se abrirem. Rasgar mesmo significa abrirem-se. E de lá, descendo, então, em forma de pomba, o Espírito de Deus. Que coisa gloriosa para quem estava ali, para João Batista e todos os que estavam naquele momento. O versículo número 11, ouve-se uma voz, foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora não só os céus rasgados diante daqueles homens e daquelas mulheres que certamente estavam ali naquela ocasião, mas uma voz dizendo, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem em mim há contentamento por tê-lo enviado. Mais ou menos isso é o que o versículo 11 nos diz. E o versículo 27 do capítulo número 1, olha só como aparece aí. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então, o capítulo 1, embora apareça aí em um dos momentos da narrativa do capítulo 1, a tentação de Jesus, mas é um capítulo da glória, um capítulo de glorificação ao nome de Deus. Embora tenha, por um momento na narrativa, acontecido a oposição de Satanás lá no deserto, a gente vê a glória de Deus manifestada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aquela que cantamos ainda há pouco aqui, a glória de Deus está no Filho de Deus que é Jesus. Agora o capítulo 2 e parte do capítulo 3 é o capítulo da oposição, é o capítulo da contradição dos homens. Marcos, de maneira muito repentina, para de narrar os momentos onde Jesus foi glorificado e agora começa a narrar todos os momentos de oposição que se fazia a Jesus pelas autoridades religiosas daquele tempo e por parte da multidão. É como se mudasse assim de repente o foco. O Filho de Deus em glória, agora sendo visto em muitos feitos, e a multidão e o povo admirado. Agora Marcos começa a dizer, como se opuseram ao Filho de Deus. E os textos que nós lemos nesta noite, são textos bem distintos quanto a esta oposição. O capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, os versículos 6 e 7 apresenta aqui a primeira oposição. Diz aí, alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é o Filho de Deus? A primeira
expressão de oposição nasce no coração dos opositores. Notem que o texto nos é bastante claro quando diz que eles arrazoavam em seu coração. Imagine ali um conjunto de religiosos, de escribas e os fariseus, doutores da lei, sem conversarem entre si, desce um homem pelo telhado, deitado em um leito, ajudado por 4 outros colegas. Jesus então diz: o que é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Então, para que vocês reconheçam e entendam que há poder em mim, eu digo não somente que estão perdoados os pecados deste homem, mas eu digo também: levante-se e ande. Imediatamente o homem tomou o leito e passou a andar. Eles não disseram nada, ficaram calados, imagino, olhando um para o outro. E, ainda que veladamente, somente pensando, somente na mente, no coração, eles começaram a arrazoar, começaram a pensar de maneira velada com eles mesmos. Isto é uma blasfêmia. Só há um que pode perdoar pecados. E Jesus, então, de maneira muito clara, por ser Deus e onisciente, percebendo isso, versículo 8, em seu espírito, que eles na mente, no coração, estavam ali questionando a sua atitude de sarar aquele paralítico. E então ele disse ali: eu sei o que vocês estão pensando no coração de vocês, mas eu quero que vocês entendam que eu sou o Filho de Deus, tanto posso perdoar pecados, como posso dizer a um homem paralítico que se levante e que ande. A palavra de Jesus ali é para mostrar que ele é maior do que a religiosidade, é maior do que todos os conceitos que nós possamos estabelecer, que aprendemos da religião a respeito de Jesus. Ele é maior do que qualquer ideia de pensamento que nós venhamos a ter a respeito dele. Como cantamos ainda aqui, há muitos que não compreendem e ainda ficam a se perguntar e sem resposta continuam, porque no coração não conseguem enxergar o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que é no coração que nasce nossas motivações, nossas intenções, nossos sentimentos mais mesquinhos, que muitas vezes é implantado pelo sistema religioso, pela ideia de religiosidade, e não pela liberalidade da graça de Deus. Temos que ter cuidado com aquilo que o nosso coração pensa a respeito das coisas de Deus. E é interessante que Jesus contrasta isto, porque o capítulo 2, no versículo 2, diz que as pessoas se achavam naquele lugar e muitos afluíram para ali, porque Jesus anunciava a palavra. Quero trazer aqui uma aplicação para esse momento. Em muitos lugares, queridos, está sendo tentado colocar na mente, no coração das pessoas, uma impregnação de religiosidade com sistemas meramente humanos. E há muita gente que está seguindo conceitos formulados apenas pela interpretação religiosa de grupos que tentam forçar a ideia de um conceito e deixam de olhar para o que é maior, a pessoa bendita do Filho de Deus e o seu poder glorioso de salvar. Cuidado com aquilo que está sendo plantado no seu coração. E cuidado por quem planta em seu coração meros comportamentos ritualistas, religiosos, secos, apenas de doutrina, mas sem profundidade na pessoa bendita do Filho de Deus. Cuidado. Segundo texto, está aí no capítulo 2 também, e os versos 16 e 24 tratam de assuntos semelhantes. Diz aí: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Olha o 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos
sábados. Duas coisas interessantes aqui. Na primeira oposição, eles apenas arrazoaram no coração. Agora, a ideia é ir a quem? Aos discípulos. Versículo 16. Agora, eles não tendo coragem, eles se dirigem aos discípulos. Olha, o que ele está fazendo aí, comendo com essa corja, não é algo que é bem quisto, nem bem visto. É interessante que a palavra que aparece aí para comer, para estar assentado comendo, é a palavra que era usada para dizer aqueles que são desprezados, a plebe. A classe alta dos fariseus e dos escribas não admitiam a possibilidade de Jesus estar sentado à mesa, porque sentar-se à mesa e comer com alguém traz a ideia de comunhão, de estreitamento, de aproximação. Para eles isto era uma aberração. E eles chegaram para os discípulos e disseram: olha, ele está comendo com essa classe aí que nós rejeitamos, essa classe baixa, este povo sem estirpe, este povo sem pedigree religioso, este povo que é a plebe, que é a raça mais baixa da sociedade. No conceito religioso deles, então, só os que eram dignos e os de posição poderiam receber a honraria religiosa. Por isso que estavam sendo desprezados os publicanos e os demais pecadores, incluindo aí prostitutas, ébrios, homens de vida duvidosa. Jesus, na mesa da casa de Levi, um dos coletores de impostos, sentou-se para comer com eles. Lição que nós tiramos daqui. Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens que aqueles a quem eles desprezavam, Jesus se importava. Os rejeitados sempre foram o alvo do amor de Deus. Deus não despreza a ninguém. A outra passagem, versículo número 24. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Agora eles chegam diretamente a Jesus. Primeiro no coração, depois aos discípulos. Agora foi demais. Violar aquilo que a lei diz, que o sábado tem que ser guardado, isso é demais. Vou falar diretamente com esse homem, porque ele está ensinando coisas que nossa tradição não aceita. Irmãos, aqui está uma lição muito importante para nós. Há muitas pessoas hoje fazendo de dias e de lugares. Conquanto devamos respeitar o dia do Senhor, consagrá-lo ao serviço do Senhor, as pessoas são mais importantes do que os dias e do que as coisas. Pessoas são mais importantes do que simples lei fundamentalista, cerimonialista, de que não se pode fazer nada no sábado. E não se iluda, há grupos hoje em nosso meio que fazem o nosso domingo, que é de liberdade, que é de culto, que é de alegria, que é de testemunho, que é de expressão de vida, com o sábado dos fariseus. E que não se pode fazer coisa alguma. E as pessoas estão perdendo o senso de saber quem é mais importante. É o dia ou o Senhor do dia? O mais importante é o Senhor do dia e não o dia em si. A autoridade de Jesus jamais pode ser questionada. Eles não entendiam. E Jesus disse para aqueles homens: ora, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Não são de forma alguma os conceitos de dia que fazem sentido, e sim o que você faz no seu dia. E o que você age, como você age no seu dia, e para quem você está servindo, a quem você está ajudando, o que você está fazendo, é ou não para a glória de Deus. Isso é que importa. Esse é o ensino do Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, e veja
como é que o apóstolo Paulo tratava esta questão. Capítulo 2. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque infelizmente está havendo um contágio nesses últimos tempos a respeito de interpretações. E o dia do Senhor tem sido colocado como legalismo na mente e no coração de muitos cristãos, ao ponto de alguns que por força de circunstâncias e de obrigação, sentem-se pecadores porque não puderam naquele dia consagrarem-se a Deus como deveriam ter consagrado. Mais importante para o Senhor são pessoas do que coisas. Mais importante para Jesus são a necessidade das pessoas do que o dia em que as pessoas julgam que a necessidade deve ser alcançada. Se eu abrir aqui um parêntese, meu irmãozinho, minha irmãzinha, você tem minha agenda pastoral aí no boletim. E lá no boletim tem segunda-feira, dia da família pastoral. Semana passada houve o feriado do funcionalismo público, que caiu na segunda-feira. E três pessoas me procuraram, dizendo que não podiam ser atendidas em outro dia, porque nem na terça, quando a gente atende, nem na quinta, ou quarta e sexta, poderiam ser atendidos, porque eles eram funcionários públicos e não tinham outro dia, e queriam aproveitar aquele dia do feriado para conversarem comigo. Marquei a hora, e vim aqui para o gabinete, abrimos a igreja, sentamos e conversamos sobre várias coisas a respeito da fé e da verdade que eles estavam em dúvidas. Saíram felizes e alegres daqui porque entenderam o significado. E pediram, pastor, desculpe, porque hoje é o dia da família, é seu dia aspas de folga. E eu disse para eles, pessoas são mais importantes do que dias. Qualquer hora pode me procurar. Eu estou dizendo isso porque há daqueles que pregam este cerimonialismo rígido, e eu já ouvi, ninguém me contou, dizendo que no dia que separou, inclusive tem até no calendário da casa dele, uns dias marcados em vermelho, que naquele dia eles não fazem nada para ninguém, nem para reunião de concílio, nem para nada, é o dia que eles consagram para a esposa. O que é isso senão um legalismo? E se alguém precisar naquele dia, vai fazer o quê? Já tive conhecimento de pessoas que são tão legalistas nesse ponto, que na segunda-feira faleceu alguém, não foram realizar o ofício fúnebre. Eu fui realizar, porque naquele dia o suposto pastor não quebra o seu descanso. Quando a gente inverte essa lógica, esta ordem, queridos, nós estamos sendo legalistas, fariseus, hipócritas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Necessidade das pessoas é mais importante do que os dias que nós julgamos que não podem ser quebrados. É isso que Jesus está ensinando aqui. Olha o que Paulo diz aí. Versículo 18 e 19 do capítulo 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo que não dá para a gente ficar preso ao que a nossa mente carnal estabelece como padrão, estabelece como regra. A graça de Deus é maior do que qualquer coisa. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Eles tentavam encontrar desculpa para condenar a Jesus pelo ódio que sentiam, pela inveja que mantinham do Senhor Jesus. O versículo 22 é muito claro quanto a isso, por causa do que Jesus estava realizando, inclusive na mente carnal deles, quebrando o sábado. Capítulo 3, verso 2, 6 e 22. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a
e a mão lhe foi restaurada. 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele o demônio. Olha só, primeiro a oposição nasceu no coração, depois se opuseram os mais próximos, aos discípulos. Agora vai diretamente se opor a Jesus. Não conseguindo, agora levam isto ao povo, publicitam o que desejam fazer. Condenar a Jesus por fazer feitos salvadores em dia de sábado. Na oportunidade, esse texto aqui diz que havia um homem com a mão ressequida. E eles estavam ali, diz o versículo 2 do capítulo 3, para ver se ele ia de novo realizar algum feito no sábado. Já que anteriormente pegaram os discípulos comendo espigas no sábado. Agora eles vão além. Vamos ver se ele vai, nesse dia que a gente está reunido aqui para aprender da lei, se ele vai quebrar o sábado, fazendo com que haja alguma ministração de cura. E diz o texto aí que Jesus, olhando, vendo a dureza do coração daqueles homens, disse ao homem: estende a tua mão. E eles saíram dali, versículo 6 agora, conspirando com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Terceira lição que eu quero deixar aqui nesta noite, antes de fazer as minhas aplicações. As aparentes imaginações que nós temos a respeito de nossos conceitos legalistas pode nos fazer meros observadores do que Jesus vai ou não fazer, e não de olhar para Ele como Senhor glorioso, Redentor e Salvador de nossas almas. E o que é pior, o que nasceu do coração, que tentou contaminar os discípulos, que de forma invejosa diretamente acusou o Senhor, agora publicita dizendo: ele faz essas coisas em nome de Beelzebu. Tudo que ele faz é em nome do demônio. Agora tratam Jesus como um do diabo. E muito acontece hoje, irmãos. Há pessoas dizendo que quem não segue aquele conceito legalista, fundamentalista, de preceitos religiosos, de concepção meramente humana, não estão pregando o verdadeiro e genuíno evangelho. Estão olhando muito mais para o conceito da religiosidade do que para a pessoa bendita e gloriosa do Filho de Deus. E alguns chegam até a nos acusar de que não estamos propagando o verdadeiro e genuíno evangelho, o evangelho da graça. Só falta dizer que temos o demônio. E se disserem, não seremos de forma alguma menores, porque disseram isso do Senhor deles, de Jesus. Então, se me chamar de endemoniado, porque estamos realizando o evangelho em sua pureza, em sua doutrina, apresentando a pessoa bendita de Jesus, glória a Deus por isso, mas não arredaremos o pé. O que Jesus quer ensinar, queridos, é algo tremendo para nós nessa noite. É interessante, olha aí o versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiraram. Com quem? Com os herodianos. Olha, pense na classe religiosa daquela época que não era unida. Fariseu não se dava com escriba. Fariseu e escriba não se davam com herodianos. Essas três classes de religiosidade do tempo de Jesus não pactuavam, tinham pensamentos distintos e eles não eram tão amigos, tão próximos. Mas para fazer Jesus culpado, eles se juntaram. Entre os maus, o máximo que há
é cumplicidade, dizia o grande imperador romano Júlio César. Entre os maus, o máximo que pode haver é cumplicidade. Não haverá nunca unidade. Se juntaram. E o que é pior, juntaram-se aos romanos, que os oprimia há séculos, que através dos publicanos lhes tirava recursos em excesso. Juntou os três segmentos dos religiosos judeus com o político de Roma para tirar a vida de Jesus. Aqueles que não olham e não enxergam Jesus como deve ser enxergado, vão se unir com propósitos mesquinhos de interesses próprios, tão somente e exclusivamente para fazer o mal. Quero concluir dizendo aqui para vocês o que esses textos nos ensinam e que eu e você temos que aprender. Preste atenção, porque eu falei da contextualização daquilo que está acontecendo. Agora eu quero falar da realidade, do que de fato a gente pode enxergar aqui desse texto. Eu recebi de presente de aniversário, entre outras coisas, um precioso livro intitulado Sinais da Graça. É um livro de um escritor, jornalista norte-americano chamado Philip Yancey. E esse livro é uma série de textos e coletâneas de textos e livros que ele escreveu ao longo de 25 anos. Separou em 366 dias devocionais com frações ou com pedaços de mensagens de vários livros dele. E no dia 22 de fevereiro do livro que eu recebi no meu aniversário, então eu estou lendo do dia do aniversário para frente e lendo de janeiro até chegar aonde eu estou, para ler o livro todinho este ano, o devocionário dele. E na devoção do dia 22, citando ele parte do livro que ele escreveu, A Bíblia Minha Companheira, ele traz e pinça algumas coisas sobre o Evangelho de Marcos, que eu achei interessante. E ele cita aqui esse capítulo 2, e eu achei tão interessante que resolvi estudar e trazer essa mensagem para vocês. Ele coloca aqui, nesse capítulo, Jesus recebe críticas diferentes a respeito de sua pessoa e do seu ministério. Críticas estas feitas pelos escribas e fariseus, como já vimos, porque estavam preocupados com a popularidade de Jesus. O versículo 28 do capítulo 1 diz que a fama de Jesus correu rápido em todas as direções. Imagine agora a Palestina, em todo lugar que você chegava em Mata de São João, rapaz, chegou aqui um homem que faz coisas. Aí o camarada corria, chegava em Pojuca, olha, passou por aqui, imagine o nosso quadro aqui, e volta e chega em Simões Filho. O negócio de Jesus era a notícia do dia. E eles começaram a ficar preocupados, invejando por causa dos grandes feitos de Jesus, com medo de perder os seus seguidores, estabelecem algumas críticas a Jesus. A primeira crítica que eles disseram: ele blasfema. Versículo número 7 do capítulo 2. Ele blasfema. Os mestres da lei se escandalizavam porque Jesus perdoava pecados. Quem pode perdoar pecados, diziam eles? Somente Deus no seu coração. E Jesus prontamente concorda. Eles não pensaram nada de errado, não, porque só quem pode perdoar pecados é Deus mesmo. Deus mesmo. Essa era a ideia de Jesus, que eles entendessem que o perdão de pecados não estava em seguir os ditames da lei, estava em crer
na pessoa bendita do Filho de Deus, Salvador e perdoador de pecados. Jesus foi estratégico, a ideia era esta. E ao longo da vida de Jesus, meus queridos irmãos, Jesus enfrentou acirradas oposições. E eles jamais poderiam aceitar que o terrível, que o distante Deus de Israel pudesse fazer morada no corpo humano. Na mente dos judeus, aquele Deus que eles criam, que estava lá entronizado, tão longe, tão distante, jamais poderia se encarnar, como Jesus veio em carne, o Emanuel, o Deus conosco. Por isso eles não aceitaram a Jesus como Salvador. E há muita gente hoje que não professa sua fé, porque está olhando para a religião, está olhando para homens, está olhando para conceitos, e não consegue enxergar o Filho de Deus, Jesus, o Salvador. Jesus se identificava com o povo. Os fariseus reagiram violentamente, simplesmente porque recusaram-se a acreditar nele. Primeira lição para mim e para você. A cura do paralítico nos ensina justamente salvar uma vida e perdoar os pecados é tão importante ou mais do que simplesmente curar uma enfermidade. Essa é a primeira lição. Crer no Jesus que pode perdoar pecados e salvar. Segundo texto, que está aí no capítulo 2 de Marcos, verso 15 a 17. É um texto que nos ensina uma outra oposição. Se o primeiro é ele blasfema, o segundo, ele anda em más companhias. Eu já disse aqui e vou repetir. Deus gosta de quem não presta. Você pode até não gostar, e eu também, mas Deus gosta. Os rejeitados, os perdidos, os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os que ninguém dava nada, foi para esses que Jesus veio salvar. Por isso que ele diz aí, os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. É de gente necessitada, é de gente rejeitada, é de gente que não tem ninguém, que Deus ama e vai atrás e busca. A mulher samaritana ia colher água na hora em que todas as demais mulheres estavam em casa com a sua família, porque ela era rejeitada pela comunidade, pela sociedade, por ser uma adúltera. Mas foi justamente e precisamente nesta hora que Jesus a acolheu. E quando os discípulos chegam, ficam impressionados porque ele conversava com uma mulher que era samaritana e que, por certo, sabiam da fama desta mulher. Jesus se interessa por aqueles que a humanidade não se interessa. Os escribas e fariseus mostravam sua preferência clara e bastante evidente por pessoas importantes, mas não queriam se incomodar com os inconvenientes. Lição para mim e para você nesta noite. Querido irmão, querida irmã, que tomemos muito cuidado na nossa ideia de relacionamento, na nossa ideia de entendimento das coisas. Eles ficaram escandalizados porque Jesus comia com coletores de impostos, estava na casa de um deles. Esses homens que tiravam em excesso do povo e que davam para o governo de Roma. Jesus agora senta-se na casa de um deles e come com eles. Isto para eles era inconcebível. Mas este é o Evangelho da graça que chega a todos, especialmente aos que estão perdidos e sem Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor, capítulo 15, verso 1 e verso 2.
aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe com pecadores e come com eles. Esta é a ideia da religião. A religião separa, a religião distingue, a religião seleciona. Jesus não, Jesus recebe a todos. E o que é pior, às vezes tem pessoas selecionando a quem vão ouvir, a que lugar vão frequentar, que igreja vão se filiar. Cuidado, isso é atitude farisaica. Lição 2 para nós. Assistir os rejeitados é mais importante que os lugares. Se aproxime de alguém. Fale do amor de Deus. Anuncie a Jesus. E o terceiro texto, o último. 2, de 23 a 28. Olha o verso 24, o verso 25. Advertiram-nos os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Se a primeira acusação é ele blasfema, a segunda, ele anda em más companhias, a terceira, ele vai contra a tradição. Ele está contra a religião. Ele é contra toda a tradição que os nossos pais deixaram. Para os fariseus parece que os discípulos de Jesus estão invertendo a ordem, estão ferindo o entendimento da tradição. E a intenção é esta mesmo. Jesus veio para inverter as ordens. Jesus veio para inverter os conceitos. Jesus veio para inverter os valores. Jesus veio para modificar os conceitos. Jesus é maior do que a religião. E é isso que a gente tem que pôr em nossa mente e em nosso coração. Ainda que a lei seja importante, seja um aio para nós e moralmente nos ajude, Jesus é mais importante. E eles advertiram os discípulos. E a palavra que aparece aí para advertir no texto original é gritaram. É como se estivesse repreendendo os discípulos por estarem comendo no dia de sábado. E Jesus então disse: vocês são tão conhecedores da lei, estão deixando escapar o significado que é mais importante. Olha aí o versículo número 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vocês são tão conhecedores da lei, que vocês não estão conseguindo enxergar o significado mais profundo. Eu sou o Senhor. Como você tem olhado para Jesus? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu estou aqui para trocar a roupa. A roupa é nova. A roupa velha já foi tirada. Olha o versículo 21 do capítulo número 2. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para trazer novidade, libertação da religião vazia, dos conceitos humanos e carnais. Lição para nós. Pessoas são mais importantes que dias, que lugares e que cerimônias. Jesus veio, meu irmão, minha irmã, para salvar e para libertar, para perdoar pecado, e somente Ele é esta autoridade. Quero concluir deixando aqui para vocês algumas coisas dessas 3 passagens que nós lemos nesta noite. Primeiro, é obrigação minha e sua levar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas. E não o nosso conceito de religiosidade.
com quanto a gente possa trazê-las para a nossa comunidade. Mas eu tenho que pregar a Jesus, e não o meu conceito da doutrina. Eu tenho que anunciar a Jesus, não a placa da minha igreja. Eu tenho que anunciar Jesus e os seus feitos, e não aquilo que eu entendo do que Ele pode fazer. Segundo, o Evangelho é a obra salvadora de Deus, e o seu Filho Jesus Cristo é um chamado de fé para crermos nele. Ou seja, só há possibilidade de ser salvo por meio do Evangelho de Jesus, quando a pessoa dele é o centro. Quando Jesus é mais importante. Somente assim pessoas serão salvas, porque Ele é o poder de Deus para salvar a todo que nele crê. Terceiro, Jesus é mais importante que um mensageiro do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Evangelho. Tem pessoas aí indo ouvir pregadores e mais pregadores e mais pregadores, mais pregadores, e ainda avaliam se o culto vai ser ou não mais abençoado, mais consagrado, dependendo de quem for trazer a mensagem naquele dia. E tem gente que vai ter para determinados lugares para ouvir o homem e deixa de ouvir o Evangelho. O Evangelho é o próprio Filho de Deus. O mensageiro não tem nenhuma importância. A importância é o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. O Verbo de Deus que se fez carne. O caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É mais importante a mensagem do que o mensageiro. Quarto, a boa nova de Deus está presente na vida de Jesus para ser aplicada em nossa vida. Somos nós que recebemos as boas novas e devemos vivê-la. Quinto, resgatar os transgressores do pecado e as pessoas do inferno é a maior obra de Deus. E é isso que nós temos que nos preocupar. E buscar gente rejeitada, gente desprezada. E deixarmos nosso conceito elitista da religião. E por fim, meu irmão, crer em Jesus como o único que pode perdoar pecados deve ser a nossa maior e melhor compreensão do Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria que você nessa noite saísse daqui pensando qual o conceito que você tem do Evangelho. O que é mais importante? A sua fé conceitual do Evangelho ou a pessoa do Evangelho, que é Jesus, vivendo em sua vida. Vamos ficar de pé e encerrar o nosso culto, abrindo o nosso inário no hino Encorajamento, número 209 do Inário Novo Cântico. Você está com medo? Algumas coisas têm tentado seduzir você. Os escribas e fariseus desse tempo têm lhe proposto um evangelho que não é o evangelho da graça. São os conceitos meramente humanos de homens, de escritores contemporâneos, ou é o evangelho da graça que te importa? Veja aí pessoas sendo convidadas para ouvir nomes, que nada tem de errado, são homens de Deus e bênção. Mas as pessoas estão indo para ouvir fulano, beltrano e ciclano. Não vou nem citar aqui o nome para não ofender ninguém. Eventos e eventos sendo realizados por causa do nome daquele que vai trazer. As pessoas não estão indo para ouvir Jesus. Estão formando seus conceitos religiosos com a nova roupagem de doutrina farisaica que está sendo plantada
em nossa época. Muito cuidado. Os opositores do Evangelho da Graça continuam aí. Eu é que tenho que olhar se o que eu estou ouvindo é de Deus ou é do homem. Os discípulos ficaram amedrontados, a multidão ficou apavorada com aqueles homens, mas Jesus os assistiu. Esse denso véu da religiosidade contemporânea precisa ser tirado dos nossos olhos. Temos que abrir o coração é para Cristo. Onde Jesus iluminar nossa mente, nosso coração, nada mais será mais importante do que Ele. Convido ao presbítero em disponibilidade, Marcelo Berenguer, que faça esta oração e logo após implementaremos a bênção apostólica. E a nossa gratidão, ó Deus, porque Tu detens poder sobre os céus e a terra, Tu detens poder sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Ó Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pela reunião que ora, ó Deus, acontece, por todo desenvolver a ministração da Tua palavra, Ó Senhor. sobre a ordem, sobre o conselho virtuoso do Espírito Santo do Ó Senhor. Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda a manifestação prodigiosa. Nós te agradecemos porque Tu nos dás a oportunidade Ó de Deus. doarmos a Ti, ó Deus, que Tu nos escolheste, Verdade. nos elegeste conforme o beneplácito da Tua vontade. Glória ao Teu Nós nome, te Senhor. louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, nós nos alegramos, ó Pai, por tão grande amor expressado, manifestado neste culto que oferecemos a Ti. Ó Deus, obrigado. Nós te bendizemos, ó Deus, na pessoa bendita de Jesus, o Senhor desta igreja, Amém. por tudo, ó Deus, que Tu tens feito em nossas vidas, Ó e Senhor. certamente farás. Despede-nos, ó Deus, na Tua santa paz. Ó Deus, faz isso. Comunhão, ó Deus, que Tu nos dás, guardando-nos, ó Deus, de todo o mal que porventura venhamos correr. Ó Que Senhor. Tu nos guarde, ó Deus, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, nos guarde coração e mente em Cristo Jesus. Amém. 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 E que agora o amor de Deus, o nosso Pai, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, a graça bendita, renovadora, restauradora de Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, e toda a manifestação de poder do Espírito Santo, Deus em nós, instrutor divino, consolador divino, repouse sobre
cada um aqui nesta noite e sobre a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, queridos.